começar a nossa aula de hoje. Hoje a gente tem como tema aí que a Aline vai abordar os medicamentos mais utilizados, né, nas doenças respiratórias na pediatria durante esse período de sazonalidade, né, um tema importantíssimo para a gente. E antes de passar a palavra à Aline, deixar acordado aqui que as perguntas que vocês quiserem fazer a Aline, a gente pode deixar para o final da aula, tá? Então, vocês podem estar levantando a mãozinha, que a gente, no final da aula, vai abrir um espaço para que essas dúvidas sejam repassadas à Aline, a gente discuta essas dúvidas, a gente tira essas dúvidas, ou vocês podem estar lançando a pergunta também aqui no bate-papo, que aí a gente vai lendo no final da aula, tá? Avisar também que a frequência, a gente, vai ser lançada no final da aula também, no bate-papo, tá? E aí a gente vai estar lendo e estar repassando essas perguntas à Aline, tá ok? Então, a todos, uma boa aula. Aline, o espaço é todo seu, fique à vontade, tá? Certo. Boa tarde, minha gente. Como a Adriana já me apresentou, sou a Aline, sou farmacêutica, e atualmente eu estou lá na UPinha, USF, mais Moacir André Gomes, lá no Morro da Conceição, bem perto do Morro da Conceição. Eu sou mestre em Educação para Ensino na área de saúde, especialista em planejamento de gestão de serviços farmacêuticos e de farmácia hospitalar. Eu quero agradecer pelo convite, né, um convite que foi feito por a pessoa de Débora, que a gente se conheceu e hoje se tornou amigas a partir do nosso mestrado. Foi uma grande honra poder estar aqui com vocês hoje e contribuindo e fazer uma troca, né? Espero que eu consiga colaborar um pouquinho com o conhecimento que vocês já têm e trazer alguns outros que possam ajudar nesse enfrentamento, né, dessas doenças respiratórias que agora, a partir de março até julho, devem estar aparecendo os números maiores. Então, vamos lá. Só vou apresentar brevemente quais são os medicamentos que eu vou falar um pouquinho para vocês. A gente vai conversar um pouco sobre a indicação, dose usual, a dose máxima segura na pediatria, as particularidades, no caso, manuseio, aplicação, reações e efeitos adversos, interações medicamentosas mais comuns. Eu já vou dar um pequeno spoiler em relação às interações medicamentosas. Quando se estabelecem elencos para serem fazer parte de uma padronização que vá atender a pediatria, esses medicamentos que eles são mais utilizados são os medicamentos que, por estudos, não estudos clínicos, né, porque vocês sabem que os medicamentos, eles não podem ser testados em crianças, mas, assim, por estudos de artigos, de pessoas que vêm estudando com a população pediátrica, são considerados mais seguros. Então, em relação a interações medicamentosas, efeitos adversos graves, até a gente vai encontrar alguns medicamentos aqui que possuem, mas em relação à interação, já é um pouco mais restrito nesse elenco de medicamentos que a gente vai falar hoje. Então, a gente vai conversar sobre corticosteroides, no caso, a beclometasona, que é o Clenil, a prednisolona, que a gente conhece bem pelo Predizin, vai falar sobre o agonista de receptores beta-2 adrenérgico, que é o salbutamol, ou aerolin, e antialérgicos também, desloratadina, desclorfeniramina, hidroxizine. Vamos falar dos broncodilatadores, epinefrina e adrenalina, e sulfato de magnésio. Ambos são considerados medicamentos de alta vigilância, então a gente vai ter uma atenção especial para eles, porque são medicamentos que, como vocês sabem, de alta vigilância, que qualquer pequeno deslize pode levar um paciente a óbito. Antimicrobianos também, que a gente vai conversar, porque eles são bastante usados no caso de pneumonias, ou uma situação mais agravada, a gente tem os antimicrobianos de uso endovenoso, e também tem alguns de uso oral. A gente vai falar de ampicilina, ceftriaxona, oxacilina, amoxicilina com clavulanato e azitromicina. E não vamos deixar de falar do anticorpo monoclonal,
que é um medicamento chamado palivizumab, que hoje está sendo... Ele é utilizado para o vírus sincicial, né, respiratório, na pediatria, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele, qual a indicação. Ele hoje é disponibilizado pelo SUS, mas ainda não está sendo disponível para toda a população pediátrica. Mas a gente vai discutir direitinho quais são os casos em que ele pode ser prescrito e como deve ser utilizado. Começando pela prednisolona, a gente conhece muito a apresentação de 3 mg por ml. Ele é indicado como um agente anti-inflamatório e imunossupressor. Possui ação anti-inflamatória, antirreumática e antialérgica. Para crianças, a dose usual, ela é recomendada de 0,14 a 2 mg quilo dia, via oral, nesse caso, 1 a 4 vezes ao dia, e uma dosagem máxima de 80 mg por dia. De efeitos tóxicos, a gente pode relatar aqui que a incidência, ela se eleva quando a dose, ela é feita acima de 80 mg por dia, ou seu equivalente, né? Prednisolona, mas tem os que são equivalentes a ele, e sendo corticoide, na verdade. Então, de efeitos adversos, as reações mais comuns que ocorrem, que são relatadas, são dores abdominais, né, epigástricas. A gente pode também incluir a insônia, porque é cortisol. O cortisol, quando ele está alto no organismo, a criança, vou falar criança porque é a população de estudo, ela tende a não ter um sono tranquilo, ou ela pode ficar mais tempo acordada. Tem também a questão de prurido, ou como se fosse uma reação alérgica na pele, de coceira, de problema de hipersensibilidade. E também pode acarretar problemas dos olhos. Esses problemas dos olhos, eles podem até preocupar, porque o uso de corticoide em doses elevadas e prolongadas, eles podem até causar glaucoma. E na pediatria não está isenta disso. Então, tem que ter bastante atenção. Quando sinalizar, uma criança já der um indício de que ela pode estar tendo um problema ocular e que outras causas foram descartadas e que pode sim ser o uso de um corticoide, é importante que ela seja encaminhada diretamente para o oftalmo para tratar de imediato. E também o aumento do açúcar no sangue. A glicemia, ela pode ficar elevada, que pode causar os efeitos de uma glicemia alta, que no caso é tontura, cefaleia, e sem deixar de falar do mais, de um efeito que é bem proeminente, mas para o uso de prednisolona na questão de crises de doenças respiratórias, não é muito comum, mas vale salientar que crianças que vêm tendo uma recorrência e se faz uso, um dos efeitos colaterais é a síndrome de Cush, onde ela fica com o formato o que a gente chama, né, o rosto em formato de lua, inchado, retenção de líquido, e isso pode ser bem prejudicial para o desenvolvimento da criança. Sobre interações medicamentosas da prednisolona, como eu falei, ela está entre os medicamentos que existem um pouquinho mais de interações na pediatria que precisa ser enfatizado. No caso, com imunizantes. Quando a gente toma a prednisolona, o nosso organismo ele tende a ter uma diminuição nas nossas defesas. Então, se o paciente está fazendo um tratamento com a prednisolona, e é um tratamento que é uma dose alta, por um período mais prolongado de tempo, e ele vai fazer o uso de um imunizante, pode ser que essa vacina, ela não consiga fazer a eficácia necessária, porque justamente o corpo dela está tendo uma baixa na questão da imunidade. Então, pode ser que essa vacina ela não seja bem eficaz quando tomada, administrada, junto com um corticoide. Então, isso é importante. Às vezes, a gente passa despercebido. E na pediatria, né, que as crianças estão sempre, principalmente até 1 ano, elas tomam imunizantes até com frequência, né, mês a mês. Também, ela tem interação com os medicamentos anti-inflamatórios não esteroides. Por si só, ela já pode causar desconfortos abdominais. Mas, quando utilizado
somado, né, com um medicamento anti-inflamatório não esteroidais, não esteroidal, como o ibuprofeno, cetoprofeno, ou outro do tipo, elas podem aumentar esses problemas estomacais e até o risco de causar ulcerações. Com alguns antibióticos, como, por exemplo, a eritromicina, claritromicina, também existe a possibilidade de aumento do risco de toxicidade do corticoide. Então, se esses medicamentos já têm uma tendência a causar efeitos adversos, com a utilização concomitante desses tipos de antibióticos, isso também pode ser mais exacerbado, mais evidência. E também com fenobarbital, ou barbitúricos, em geral. Alguns pacientes, eles utilizam alguns antiepiléticos, né, anticonvulsivantes, e temos o fenobarbital, e isso ele pode ocasionar o aumento do metabolismo do corticoide. Então, isso vai ter uma interação, onde esse aumento do metabolismo do corticoide vai ter uma resposta menos esperada do que a necessitaria, né? Então, assim, tem que ter todos esses cuidados, porque às vezes é necessário fazer até um ajuste de dose. E aí a gente passa para a beclometasona, que é o Clenil, que ele é de uso inalatório oral, tem uso adulto e pediátrico, é destinada ao tratamento e prevenção de asma brônquica e bronquite, bem como nos processos inflamatórios das vias aéreas superiores. Ele também possui a atividade tópica, né, anti-inflamatória e antialérgica, exerce especificamente uma ação antirreativa nos brônquios, reduzindo o edema e a hipersecreção, inibindo a formação de broncoespasmos, e atua exclusivamente sobre a estrutura da árvore respiratória. Esse exclusivamente eu deixei em negrito já para que a gente possa já ter uma noção. Ele é local, né, porque é um uso inalatório oral, porém, dependendo da quantidade do uso, da dose, se for respeitado, né, conforme a prescrição médica e a dose segura, ele não ocasiona efeitos sistêmicos ou induz alguma resposta inibitória sobre a atividade do córtex suprarrenal, que também é uma das grandes preocupações do uso de corticoide na infância, que é a supressão da atividade dos rins. Mas aí, nesse quesito, quando o paciente ele recebe uma dose indicada, segura, para o tratamento, esse medicamento ele se torna quase isento de uma reação adversa, se for usado conforme indicação médica, respeitando toda a posologia, conforme a segurança para ele, né? Então, por isso que está em negrito essa questão de atuar exclusivamente sobre as estruturas da árvore respiratória. Os efeitos terapêuticos desses medicamentos não são percebidos na hora do uso. Então, assim, se o paciente teve uma crise asmática, não é indicado fazer o uso dele. Ele é indicado para fazer um uso para prevenir, né, a questão da crise. Então, o paciente ele deve ficar fazendo o uso, respeitando a sua posologia, mas não é para tratar uma crise, é para ser o tratamento de prevenção. Aí o efeito aparece em torno de 2 a 3 semanas depois do início do tratamento, ajudando a prevenir e tratar inflamações das vias respiratórias, tais como asma e bronquite. E aí, como já foi falado, não é indicado para tratamento de crises ou sintomas de asma aguda. Nessas situações, o broncodilatador inalatório de curta ação, ele é requerido, que a gente vai falar posteriormente. A dose usual, inicial, né, do Clenil, é de 100 microgramas, 2 jatos, de 12 em 12 horas. Dependendo da gravidade, a dose ela pode ser aumentada até 8 jatos, divididos em doses tomadas de 12 em 12, ou tomadas de 8 em 8, ou ainda de 6 em 6. Aí vai depender da gravidade que o paciente se encontra. Existem algumas advertências, né, e precauções que devemos ter, mas já correlacionado com os efeitos adversos. Quando esse medicamento ele é utilizado em alta dose e prescrita por períodos longos, o paciente ele pode vir a apresentar a supressão adrenal, né, que a gente já conversou um pouquinho. Ele pode ter problema no desenvolvimento, até no crescimento dele, e também ele pode ter uma diminuição da densidade óssea. Então, a gente precisa ter bastante cuidado quando
esse paciente, pela situação dele, se for um paciente grave, se atentar à dose e o período que ele vai fazer o uso. E se ele apresentar qualquer situação que possa ser indicativo de um efeito adverso do medicamento, a gente fazer o manejo. Isso, às vezes, precisa ser um ajuste de dose, ser uma substituição, vai depender da situação clínica do paciente. A clínica sempre ela é soberana, né? O clenil, ele pode mascarar alguns sintomas de tuberculose pulmonar e outras infecções bacterianas, fúngicas e virais das vias aéreas. Tuberculose pulmonar pode ser reativada, porque isso aí, como eu já falei, que é um corticoide, e corticoide ele diminui as nossas imunidades, nossas defesas. E aí, quando um paciente, ele possivelmente, realmente não tenho conhecimento que se na pediatria acontece muito isso, mas assim, se o paciente ele já tem tuberculose pulmonar, ela já tivesse suprimida, né, devido aos tratamentos anteriores, se ele toma o clenil, ele pode ter uma reativação dessa doença. Então, é sempre ter o cuidado, né, se o paciente tem algum histórico de tuberculose, sempre estar atento se ele for fazer uso do clenil. Distúrbios visuais podem ser relatados com o uso sistêmico e tópico dos corticosteroides. Então, atenção máxima, se o paciente faz o uso do corticoide via inalatória, e se ele também está fazendo uso por via oral ou outra situação que ela é para via sistêmica, então, a potencialização dos efeitos tóxicos, e aí ele pode vir a ter problemas oculares, como catarata, glaucoma, doenças raras, coriorretinopatia serosa central, e aí, no menor indício de que isso possa estar acontecendo, o aconselhado é que ele vá para o oftalmologista para fazer os devidos tratamentos, né, para evitar que se torne uma situação mais complexa. E outra coisa que é bem importante, que é uma coisa mais técnica, na questão da farmacotécnica do medicamento, é que esse medicamento, em sua formulação, ele contém álcool, e isso pode gerar intoxicação, principalmente nas crianças. Então, ter o maior cuidado, né, principalmente em pacientes que precisam de uma dose maior do que a usual, nessa questão do álcool, porque pode haver uma intoxicação e levar o paciente a ter efeitos adversos que não são fáceis de controlar, né? E em relação às interações medicamentosas, não foram relatadas até o momento interações com a meclometasona. Porém, o uso deve levar-se em consideração quando ele é utilizado com outro tipo de corticosteroides de uso sistêmicos, a fim de que essas interações elas não apareçam, né, não se sobressaiam em relação ao uso seguro desses fármacos. E existe estudos, né? Mas é mais a questão de literatura ainda, que ainda não é uma coisa muito palpável, ainda não tem muito embasamento teórico, prático nisso, mas tem muita teoria, que exista uma interação, particularmente com álcool, mas aí na pediatria não vai ter essa questão, né? Com disulfiram e metronidazol, que aí, no caso, esses medicamentos, eles podem potencializar os efeitos tóxicos do clenil. E em reação a reações adversas, pode-se ocorrer broncoespasmos paradoxal, com aumento imediato dos sibilos após dosificação. Aí, nesse caso, deve ser tratado imediatamente com broncodilatadores de rápida ação. Também foram relatados várias questões onde aparecem a cândida, e aí a candidíase via oral, como está exemplificado aí na foto, que pode ser bem comum justamente por causa daquela diminuição das defesas do nosso organismo por causa do cortisol elevado. Rouquidão, perda de voz, irritação na garganta também pode ocorrer em alguns pacientes. Reações de hipersensibilidade, incluindo exantemas, urticária, prurido, eritema, edema nos olhos, face, lábios e da faringe, já foram reportadas. Essas informações a gente encontra muito em bulas, tá, gente? O que eu estou trazendo para vocês aqui em questão da frequência de reações é tudo baseado em bula. E aí a gente entra no salbutamol, a aerolim, que hoje
o que é mais utilizado, né, nas nossas redes, é o sulfato de salbutamol, onde cada dose ela equivale a 100 microgramas de salbutamol, é indicado para prevenção da asma brônquica, bem como para tratar outras condições nos quais possa ocorrer a obstrução reversível das vias aéreas, como bronquite crônica e efizema. A broncodilatação máxima ocorre no período de 5 a 15 minutos e tem uma durabilidade de 6 horas. O salbutamol, a gente pode até, assim, os prescritores, né, ele pode até usar como um termômetro, digamos assim, falando de forma bem figurada, como um termômetro da gravidade de um paciente com asma. Por que eu estou falando isso? Se ele tem a duração de 6 horas e ele segue fazendo uma dose que a gente vai destrinchar mais direitinho mais na frente, mas aí se a frequência que ele precisa usar, porque o salbutamol, sim, ele é utilizado para, se você tiver com uma crise de asma, o pulmão fechou todo, a gente vai usar para que ele consiga voltar a respirar nas questões mais agudas. Se ele é utilizado com uma frequência e, de repente, aumenta-se essa frequência, pode-se ter uma ideia de que aquela situação, a asma do paciente, ela pode estar se agravando. Então, a gente pode até utilizar o salbutamol como uma certa referência em relação a isso, de a asma estar controlada ou ela está se agravando. Ele é um agonista seletivo dos beta-2 adrenérgicos em doses terapêuticas. Eles atuam na musculatura brônquica e tem pouca ou quase nenhuma ação nos receptores beta-1 adrenérgico do músculo cardíaco. Então, é um medicamento também seguro em relação a isso, porque como ele é seletivo, ele não vai ter uma ação nos músculos cardíacos que possa causar taquicardia, como alguns antigos que eles nem usam mais, alguns beta-2 adrenérgicos que antigamente usava bastante, e hoje não é utilizado porque justamente eles causavam muito taquicardia, tremores, sudorese, e hoje a gente tem o salbutamol aerolum. Na posologia, que é o que a gente vai discutir, ele causa alívio imediato, né, do broncoespasmo agudo e de crises de asma. Então, para crianças, 100 miligramas é uma dose, que pode ser aumentadas para 200 microgramas, 2 doses, se necessário. Para a prevenção do broncoespasmo provocado por exercício físico ou alergia, na criança também, antes do exercício físico ou da exposição inevitável ao alérgeno, eles podem ser aumentados em 12 microgramas, se necessário. E na terapia crônica, crianças, até 200 microgramas 4 vezes ao dia. Não deve exceder 4 vezes ao dia. Se essa situação, se o paciente ele já utiliza 4 vezes ao dia e precisar sentir que ele precisa usar mais, esse paciente precisa de uma nova reavaliação médica, porque ele provavelmente está com agravamento ou está já resistente ao fármaco que não está mais fazendo o efeito esperado. Em questão de reações adversas, existem algumas, né, que são as mais frequentes, mas bem menos do que acontecia antigamente, por ele ser um medicamento mais seletivo, mas ainda pode acontecer. São tremores, dor de cabeça, taquicardia. As reações incomuns, existem as palpitações, irritação na boca e na garganta, câimbra muscular, reações raras, como hipocalemia potencialmente grave, e a vasodilatação periférica, onde ele fica com o rosto avermelhado, além de outras extremidades também. E as reações muito raras, que é uma arritmia cardíaca, que pode incluir a fibrilação, taquicardia supraventricular e extrasístole, reações de hipersensibilidade, incluindo angiodema, urticária, broncoespasmo, hipotensão e desmaio, hiperatividade e o broncoespasmo paradoxal. Em relação a interações medicamentosas e outras considerações, o salbutamol e as drogas beta-bloqueadoras não seletivas, como o propanolol, eles não devem ser prescritos conjuntamente. Por quê? O propanolol ele não é seletivo. Então, se um paciente ele já tem asma e ele utiliza, por exemplo, o propanolol, que não é seletivo, o propanolol ele tende a aumentar o broncoespasmo, porque no mecanismo de ação dele, ele não tem seletividade para conseguir
fazer com que o pulmão ele consiga trabalhar abertamente. Então, ele tende a causar isso. Tanto é que algumas pessoas, adultos no caso, saindo um pouco da população pediátrica, quando eles utilizam propanolol para tratar hipertensão, por exemplo, vocês podem até notar que muitos deles, eles têm uma tosse seca, que ela é frequente. Então, o uso do propanolol com beta-bloqueadores, como o salbutamol, eles não devem ser utilizados. E outras considerações importantes. O uso prolongado ele pode trazer e aumentar a tolerância, né? Então, pacientes que fazem o uso já estão na dose máxima de fazer 4 vezes ao dia e precisar aumentar essa dose, então é melhor ver qual outra saída, porque esse paciente já está com a tolerância ao fármaco. E é aconselhado que quando o paciente ele faz o uso do salbutamol, ele tomar grandes quantidades de líquido durante o tratamento com esse produto. Aí agora a gente vai falar um pouco sobre a desloratadina, que é um antialérgico, é indicada para o alívio de sintomas associados à rinite alérgica intermitente e persistente. E entre eles, esses sintomas a gente inclui os espirros, o prurido nasal, a tosse seca. Ele é um antagonista não sedante da histamina, de ação prolongada, com potente atividade antagonista dos receptores H1 periférico da histamina. Então, por ele ser H1 periférico da histamina, ele não ultrapassa a barreira hematoencefálica e ele não tem capacidade de causar sonolência. Ele tem também demonstrado atividade anti-inflamatória, e a eficácia e segurança da desloratadina não foram estabelecidas em crianças menores de 6 meses de idade. Tanto é que, até em bula mesmo, a utilização dele é para a partir de 6 meses de idade. Em relação à posologia, em crianças de 6 a 11 meses de idade, a dose ela é fixa, é uma dose que também é bem relacionada não com o peso, mas com a idade do paciente, e 2 miligramas, que correspondem a 1 miligrama, já que a apresentação ela é de meio, uma vez ao dia, independente da alimentação, ela não tem interação com alimentos. Em crianças de 1 a 5 anos de idade, 2,5 ml, que corresponde a 1,25 miligramas, e em criança de 6 a 11 anos de idade, 5 ml, que correspondem a 2,5 miligramas. Sobre as reações adversas, em crianças de 6 a 23 meses, em vários estudos, né, que são expostos em bula também, os eventos adversos mais frequentes foram diarreia, febre e insônia. Ele não causa sedação, mas pode acontecer dele causar também insônia. Também pode ocasionar a fadiga. Essa fadiga ela está relacionada com cansaço físico mesmo, esgotamento físico, secura na boca da criança e também dores de cabeça. Mais uma vez, eu trago aqui que isso está muito relacionado com a dose. Então, se a dose ela é fixa, a gente tem que sempre educar, principalmente para os pais, cuidadores, quem quer que seja, que não tenha maior cuidado em administrar uma dose medicamentosa a uma criança, porque existem esses relatos, né, e essas reações adversas, não que esteja escrito em bula que vai acontecer com toda criança, isso aí a gente não tem como afirmar, mas assim, existe a possibilidade, e essa possibilidade ela aumenta quando a dose, ela, por alguma eventualidade, ela pode ser dobrada, às vezes deu a criança e de repente esqueceu. Então, assim, é sempre bom a gente estar sempre fazendo essa educação mesmo continuada do lado profissional de estar atento a essas doses de medicamentos na pediatria. Casos raros de alergia, incluindo anafilaxia e erupções cutâneas, taquicardia, palpitações, hiperatividade psicomotora, convulsões, elevações das enzimas hepáticas, hepatite e aumento da bilirrubina também podem ocorrer. Em relação às interações medicamentosas, até hoje, assim, não foram reportadas algum tipo de interação clinicamente significativa. Então, é um medicamento que a gente também é considerado bem, até eu acho que é a primeira escolha, né, devido a essa questão de segurança. Diferentemente
da desclofeniramina, que a gente vai falar agora, que ele é destinado para alergia, prurido, rinite alérgica, urticária, picada de inseto, conjuntivite. Ele não deve ser usado em prematuros ou recém-nascidos e em pacientes que estão fazendo uso de inibidores da monoamina oxidase. Não é para ser utilizado. Por quê? Porque esse tipo de interação, eles vão aumentar os efeitos tóxicos da desclofeniramina. Esse medicamento ele é contraindicado para menores de 2 anos, então não deve ser utilizado só a partir de quando ele já tiver com o organismo mais desenvolvido, né, a partir dos 2 anos de idade, é que pode se pensar em utilizar, mas assim não é a primeira escolha. Sempre a primeira escolha no momento, né, na situação de hoje, é a desloratadina. Na posologia, crianças de 2 a 6 anos, eles devem usar 1,25 ml 3 vezes por dia, um máximo de 3 miligramas diários, ou seja, 7,5 ml por dia. Criança de 6 a 12 anos, 2,5 ml 3 vezes por dia e um máximo de 6 miligramas diários, ou seja, 15 ml por dia. Em reações adversas, coloquei em maior destaque aí a questão da sonolência. Inclusive, a desclofenamina, esse efeito adverso dela também, às vezes, é utilizado como, em algumas crianças, né, pode para justamente causar uma sonolência mesmo, um tipo de sedação mais amena, né, sem usar um sedativo de fato. Mas, assim, alguns efeitos adversos, que alguns medicamentos que é muito utilizado na pediatria, até para um benefício, né? Mas aí o mais destaque é a sonolência, que ela pode ser bem intensa quando o paciente faz uso de desclofeniramina. Pode acontecer também de haver uma baixa na pressão arterial, dores de cabeça, tontura, taquicardia também pode aparecer nesse uso, né? Dores estomacais, abdominais, e um que chama muita atenção, que às vezes, devido a você estar usando o medicamento que é justamente para tratar, é a dificuldade de respiração. Existe reportado, né, nas bulas, que esse medicamento, ele pode, assim, não é muito comum, mas pode acontecer de ele causar espessamento das secreções brônquicas, compressão do tórax e desconforto nasal e dificuldade respiratória. Aí, a gente não deve dar de ombros, né, caso alguém diga que o paciente começou a tomar desclofeniramina para tratar alguma dificuldade respiratória, e aí piorou. Isso, assim, é raro, mas pode acontecer. Interações medicamentosas. Os imaus, que eles prolongam ou intensificam os efeitos dos antialérgicos, podendo ocorrer hipotensão grave. Barbitúricos e depressores do sistema nervoso central, como antidepressivos, hipnóticos, sedativos, podem potencializar os efeitos sedativos da desclofeniramina. A ação dos anticoagulantes orais pode ser diminuída por esses medicamentos, que no caso, para uma pediatria, isso aí é muito raro, porque quase não usam anticoagulantes, dependendo da situação. E em relação à interação doença e medicamento, a gente pode ter um efeito somado na questão do efeito sedativo, em caso de pacientes que tenham a epilepsia. Então, a epilepsia ela pode potencializar os efeitos sedativos da desclofeniramina. E aí a gente passa para a hidroxizina, que a hidroxizina, ela é indicada para alívio do prurido causado por condições alérgicas da pele e ou mucosa, tais como urticária, dermatite atópica e de contato, e do prurido decorrente de outras doenças sistêmicas. No caso aqui, a gente vai observar mais o efeito, a indicação desse medicamento no caso de prurido mesmo, nasal, garganta, nessa mucosa do nosso trato respiratório também, que acaba causando um desconforto enorme no paciente. Então, a hidroxizina ela pode ser utilizada também para tratar isso. A sua ação inicia em 15 a 30 minutos após a administração e tem duração de aproximadamente 4 a 6 horas. A restrição de uso, elas não devem ser utilizadas com outros fármacos, né, que deprimem o sistema nervoso central, como o anticolinérgico, e também o álcool. A hidroxizina, para
eu acho que muita gente já sabe, e ela também é utilizada muito no paciente adulto, né? Para tratar até crise de ansiedade, pacientes que têm problemas para dormir, ele também é utilizado para isso, justamente pelo seu poder de causar uma sedação, uma sonolência. E no caso da pediatria, seria só mais a questão de tratar o prurido, né, da questão da mucosa na garganta, no nariz, mas existe também a condição de que pacientes maiores, né, já pode ser utilizada também como para ajudar nessa questão de sedação. Isso aí depende muito da clínica do paciente, e aí que os médicos, eles têm, podem utilizar esse como benefício, um efeito adverso como benefício para tratar algum tipo de patologias. Esse medicamento, ele não deve ser utilizado para quem nasceu ou teve algum episódio de ritmo cardíaco anormal, porque, como reação adversa e até com alguma interação medicamentosa, eles tendem, já foi sinalizados de que eles podem causar esse tipo de problema cardíaco, como algum tipo de disfunção mesmo no marcapasso cardíaco, e aí o paciente que já é constatado que ele tenha, que foi evidenciado no eletro, eles não devem fazer uso de hidroxizina. Ter bastante cuidado quanto a isso. A posologia, em crianças, ele varia de 0,7, 0,35 ml por quilo de peso, via oral, 3 vezes ao dia. O uso desse medicamento, ele deve ser restrito ao menor tempo possível. Deve-se utilizar, no caso, se for a formulação de comprimido, apenas por via oral. Se esse paciente, ele tá para fazer o uso do comprimido, né, por via oral, mas ele, por algum acaso, precisou usar uma sonda. E aí existe a ideia de, não, vamos pegar, macerar, não é aconselhado, porque ele pode perder a sua proteção, né, e isso pode levar à questão de aumentar os efeitos tóxicos e até perder o efeito esperado e promover danos ao usuário. Então, se o paciente está fazendo uso de um comprimido, e aí ele precisa, por algum motivo, utilizar uma sonda, então é preferível que se troque para a suspensão, o líquido, né, o xarope. E aí, assim, ele vai ter mais segurança para o paciente nessa questão aí. Então, não macerar ou usar o comprimido da hidroxizina para fazer outro tipo utilizar como, sem ser nessas formas indicadas via bula. Em reações adversas, as mais comuns têm a sedação, sonolência e secura. A secura que eu falo é a secura das mucosas mesmo, também. E as incomuns a gente encontra sintomas gastrointestinais como náusea, vômito, dor epigástrica, diarreia ou constipação, e raras, crises convulsivas, tremor e agitação. Aí existe um adendo aí nessa questão de convulsão. As crianças pequenas, elas são mais susceptíveis a desenvolver reações relacionadas a sintomas no sistema nervoso central, como convulsão, vertigem, alterações motoras, cefaleia, insônia, sedação, sonolência. Então, essas convulsões, elas foram reportadas com maior frequência em crianças do que em adulto. Então, por isso que tem que ter esse cuidado na pediatria. Em relação às interações medicamentosas, a gente encontra alguns medicamentos, a azitromicina, eritromicina, ciprofloxacino, levofloxacino, cetoconazol, voriconazol, antiarritímicos como ondansetrona, doperidona, o que é que eles fazem, que eles podem fazer se eles forem utilizados com a hidroxizina? Eles podem aumentar o intervalo QT, e aí o eletro, eles podem ter essa alteração, que às vezes podem ser reportadas como uma piora do quadro clínico, quando na verdade pode ser uma interação medicamentosa. Então, bastante cuidado quando existir, né, a utilização concomitante de algum desses medicamentos com a hidroxizina. E, no caso do antidepressivo, ele vai aumentar antidepressivos que eu falo que podem ajudar nessa situação do sistema nervoso central, de sedação, sonolência. Ele vai aumentar a sedação se utilizado junto com a hidroxizina. Então, como eu falei antes, esse medicamento ele pode ser utilizado para pessoas que estejam com problemas de ansiedade, tratamento de saúde mental,
mas é para ficar atento em relação a se eles forem utilizados juntos com algum outro tipo de antidepressivo, por exemplo, eles podem aumentar mais ainda a sedação. Se for para um benefício, ótimo, mas caso não seja, é importante estar sempre em monitorização desse sintoma. E aí a gente vai entrar nos medicamentos de alta vigilância. A gente vai falar da epinefrina, ou adrenalina. É um hormônio, né, que nossa glândula adrenal, ela consegue liberar, natural, mas no caso aí a gente vai falar da sintética. Ela tem efeito farmacológico na redução de secreções respiratórias e do edema da mucosa respiratória, relaxamento do músculo liso das vias aéreas e inibição do processo inflamatório. Suas ações mais proeminentes são sobre os receptores das fibras musculares lisas, células glandulares e sobre o coração. Ele estimula o coração, acelera os batimentos cardíacos, aumenta a pressão arterial, promove a constricção das arteríolas, relaxa os músculos bronquiais e intestinais, age com eficácia em casos indicados na reanimação cardíaca também. A adrenalina ela tem sido aplicada na pediatria, né, por via inalatória e em crianças com obstrução aguda das vias aéreas, causadas por esse processo inflamatório, tais como a laringotraqueobronquite e a bronquiolite. E ela é empregada para controlar episódios severos de asma brônquica e promove o alívio do broncoespasmo. Comumente, ela é usada de forma inalatória, mas eu vou mostrar para vocês que também pode ser utilizado via subcutânea, dependendo da gravidade da asma. Sobre o manejo, né, de como as crianças com essa laringotraqueobronquite, recomenda-se a nebulização com adrenalina racêmica, 2,25%, que corresponde a 0,5 ml diluída em 2 ou 3 ml de soro fisiológico, ou a adrenalina comum, que vai ter que fazer uma proporção de 1 para 1.000 e fazer a diluição de 3 a 5 ml. A maioria das vezes, as doses menores, devido ao medicamento ser um medicamento que tem tanto efeito na questão respiratória, como também na cardíaca, é recomendado que se faça as doses mais baixas para ter uma maior segurança para o paciente. Então, essas doses baixas variando de 0,5 a 3 ml de adrenalina diluídas em soro fisiológico. Por via subcutânea, é empregado para controlar episódios severos de asma brônquica. Então, mais uma vez, por ser um medicamento de alta vigilância, esse uso também ele deve ser extremamente cauteloso, vigiado, monitorado, e a dose recomendada para se fazer por via subcutânea ou até intravenosa, dependendo da experiência da equipe, do que eles têm de suporte para que, se ocorrer algum tipo de problema, eles já conseguem fazer o manejo de imediato. A dose usual recomendada, segura na pediatria, seria de 0,01 miligramas por quilo de peso corporal a cada 20 minutos, até estabelecer a estabilidade é redundante, mas até o paciente ficar estável. Mas isso aí é uma questão que vai muito do preparo da equipe mesmo em relação a utilizar esse medicamento para essa situação de forma subcutânea ou intravenosa. Então, de efeitos adversos, a gente vai visualizar taquicardia, hipertensão, arritmia e palidez, são as principais preocupações do uso da adrenalina. Mas aí, em caso de superdose, o paciente, de repente, sofreu uma intoxicação, se ele exacerbar um quadro de ansiedade, pode-se administrar sedativos. Para a contenção de efeitos pressores, administrar um vasodilatador de ação rápida ou um bloqueador alfa-adrenérgico, se necessário. E se o efeito for hipotensor, se prolongar após algum tempo, né, pode ser necessário utilizar outro agente pressor, como a norepinefrina. Então, para se utilizar a epinefrina, é preciso ter esses medicamentos de suporte, né, como se fosse um SOS, para que, se o paciente tiver algum problema, ele já conseguir ter um manejo adequado. Para o tratamento de edema pulmonar induzido pela epinefrina, administrar o bloqueador alfa-adrenérgico de ação rápida, como a fentolamina,
ou fazer a pressão positiva respiratória intermitente. Para arritmias, administrar o bloqueador beta-adrenérgico, como o propanolol, mas nesse caso aí a gente tem uma atenção especial, se o paciente, provavelmente, se for para a adrenalina, está sendo utilizada para tratar asma, então não é adequado usar o propanolol. É melhor utilizar um bloqueador beta-adrenérgico mais seletivo, como atenolol, metoprolol, que aí vai trazer uma segurança maior para o paciente. De interações medicamentosas, não se recomenda o uso de doses elevadas de digitalíticos. Assim, não é comum utilizar isso na pediatria, mas é comum a gente encontrar epinefrina em um paciente pediátrico usando diurético, então tem que ter bastante atenção também. E outros medicamentos, porque essa interação de epinefrina com diuréticos, eles podem aumentar as chances do paciente ele vir ter uma arritmia cardíaca. Os efeitos da adrenalina podem ser potencializados por antidepressivos tricíclicos, certo? Antihistamínicos também, como difenidramina, tripelenamina, clorfeniramina e a tiroxina sódica. Então, caso fizer o uso concomitante, é preciso vigiar. E aí a gente vai falar sobre o sulfato de magnésio, que a gente tem de 50%, tem de 10% e 50%. Nesse caso aqui, eu coloquei o de 10%, mas aí depende da situação do elenco, né, que o hospital, ou a unidade de saúde, ela tem. Mas para a pediatria, é mais seguro utilizar o de 10%, por isso que eu destaquei mais ele. Para aqueles pacientes que não responderam à terapia padrão para asma grave, o sulfato de magnésio ele entra como uma ação terapêutica, uma opção. O sulfato de magnésio ele participa de enzimáticas, ajudando a manter a homeostase celular. O seu papel na asma ainda não foi claramente definido. Ele provoca a broncodilatação por meio de modulação dos íons de cálcio e inibição da liberação da acetilcolina junto aos terminais nervosos. Ele estabiliza as células T e inibe a degranulação de mastócitos, levando à redução dos mediadores da inflamação. E também age estimulando a síntese do óxido nítrico e prostaxiclina, o que pode reduzir a gravidade da asma. Aqui é de um recorte de um estudo no qual ele sugere a dose de como preparar essa dose na pediatria. O sulfato de magnésio, a dose usual dele seria de 50 a 75 miligramas por quilo. Diluir para uma concentração de 50 miligramas por ml a 200 miligramas por ml em soro fisiológico e infundir a 30 a 60 minutos com monitorização contínua de sinais vitais. A sugestão de diluição seria pegar uma ampolinha, que vem 10 ml de sulfato de magnésio, e diluir ela em 20 ml de soro fisiológico. Aí vai ter uma solução final de 50 miligramas por ml. Fazer 1 ml por quilo dessa solução em um período de 60 minutos endovenoso. Nesse estudo que eu tirei esse recorte, quem sugeriu esse tipo de solução com sulfato de magnésio, ele também estipulou que a dose máxima que poderia ser feita na pediatria, mas com toda a monitorização e a atenção para os sinais vitais, seria de uma dose máxima de 2 gramas, que no caso, a pessoa do estudo, o pesquisador, é o Ceará. De efeitos adversos, também são efeitos adversos bem importantes, como rubor, transpiração, hipotensão temporária, depressão dos reflexos, paralisia flácida, hipotermia, colapso circulatório, depressão do sistema cardíaco e nervoso, seguidos de uma parada respiratória. E ele é contraindicado em casos de insuficiência renal, bloqueio cardíaco ou dano do miocárdio e depressão respiratória. Então, se o paciente já apresenta isso, o sulfato de magnésio deve ser descartado do protocolo de tratamento dele, ou já ter o risco de causar esse colapso circulatório no paciente. Aqui nesse mesmo estudo do Ceará, a gente encontra, eu trouxe esse quadrinho aqui, que ele eu não posso dizer que o sulfato de magnésio ele é um uso off-label, mas assim, é um
um uso que requer algumas adaptações de acordo com a gravidade da situação que o paciente se encontra. Então, ele pegou um grupo de crianças e estudou, de 31 crianças do departamento de emergência do hospital em que ele estudou, na posologia de 25 miligramas por quilo em 20 minutos, essas crianças elas não tiveram nenhum efeito adverso. Embaixo, já com outros estudiosos também, 47 crianças desse mesmo departamento de emergência, numa dose de 100 miligramas em 35 minutos, as crianças já apresentaram epigastralgia, dor e formigamento no local da infusão. 20 crianças com a dose de 40 miligramas por quilo em 20 minutos não tiveram nenhum efeito adverso. 30 crianças na dose de 40 também, em 20 minutos, e o máximo 2 gramas, também não tiveram nenhum. E 54 crianças na dose de 75 miligramas por quilo em 20 minutos, eles tiveram vômitos e ondas de calor. É só para a gente fazer uma relação, né, na questão das variações de dose e quais efeitos isso pode ocasionar. Porque esse tipo de estudo a gente pode fazer, mas não consegue fazer um estudo clínico em relação a isso. E aí, efeitos adversos a gente encontra, e pode pesquisar também através dos sinais de hipermagnesemia. De 5 a 10 mEq por litro, no caso, a pesquisa aí nos líquidos do paciente, né, nesse caso, for sugerido uma intoxicação de hipermagnesemia. De 5 a 10, os efeitos que podem apresentar, que o paciente pode apresentar, tem um prolongamento do intervalo QT, né, alargamento do QRS num eletrocardiograma. 10 mEq por litro já pode ter perda dos reflexos tendinosos. De 12 a 15 mEq por litro, bloqueio cardíaco e paralisia respiratória. E 25 mEq, ele já pode ter uma parada cardíaca. Então, se for fazer a dosificação do magnésio nos líquidos do paciente, e se acontecer de encontrar esses volumes, é importante que já se tenha o suporte para tratar ou manejar essas reações adversas que podem vir a ocorrer. De interações medicamentosas, a gente encontra o álcool, que não pode ser administrado juntos, né? Mas aí eu vou falar as interações de um modo geral, mas aí vocês conseguem filtrar o que é mais utilizado ou não na pediatria. Por exemplo, a interação entre álcool com sulfato de magnésio, não, a não ser que ele também faça uso do Cleninho, que a gente viu que ele também tem álcool na sua formulação, mas é uma quantidade bem baixa. Então, pode haver intoxicação, mas não necessariamente como uma pessoa que é etilista. Mas, assim, o álcool em altas concentrações, arsenatos, bário, cálcio, fosfato de clindamicina, metais pesados, hidrocortisona, succinato, fosfato, sulfato de polimixina B, antibiótico aí potente, salicilatos, estrôncio, carbonato de álcool, bicarbonato, eles podem resultar na formação de precipitado. Então, isso aí é questão de compatibilidade. Não deve se fazer o sulfato de magnésio se numa mesma linha Y, se o paciente estiver fazendo o acesso central ou periférico e não ter mais de um acesso. No caso de estreptomicina, tetraciclina e tobramicina, pode reduzir a atividade antibiótica dessas substâncias. Na questão de barbitúricos, narcóticos e outros hipnóticos anestésicos sistêmicos ou outros depressores do sistema nervoso central, devem ser ajustadas cuidadosamente as dosagens em função do efeito depressor do magnésio no sistema nervoso central, a depressão do sistema nervoso central e os efeitos de transmissão periférica produzidos pelo magnésio devem ser antagonizados pela administração de cálcio. Então, se um paciente ele vir a apresentar algum problema de depressão do sistema nervoso central proveniente do sulfato de magnésio, uma forma de antagonizar esse efeito é a administração de cálcio, porque eles vão se complexar, e aí vai diminuir a absorção ou a circulação do sulfato de magnésio para que ele não cause esse efeito não diminua esse efeito de sedação. E aí, a gente vai entrar nos antimicrobianos, que a gente utiliza os injetáveis para situações mais graves, né, de infecções e IRAS, né, infecções respiratórias agudas.
E na infância, né, na pediatria, de 4 a 6 infecções IRAS por ano, cerca de 2 a 3% delas evolui para uma infecção do parênquima pulmonar, das quais 10 a 20% evolui para o óbito, contabilizando 1,2 milhões de óbitos por ano. Então, assim, de acordo com alguns estudos, né, e até vocês devem conhecer bem, mas de agentes etiológicos envolvidos nessas condições de IRA, a gente encontra nos bebês maiores de 3 meses, geralmente a gente encontra o Streptococcus pneumoniae, o Haemophilus influenzae, o Staphylococcus aureus, tem também, isso aqui é o mesmo, né? Haemophilus influenzae, pneumococo e o pneumonia. Então, esses são os agentes que são mais responsáveis pelas causas de IRAS na pediatria. Então, para falar desses antibióticos, a gente vai começar com a ampicilina de 1 grama, que ela está indicada no tratamento de infecções causadas pelos micro-organismos sensíveis à ampicilina, tais como um trato respiratório, digestivo, biliar, infecções localizadas ou sistêmicas, especialmente as causas por micro-organismo do grupo gram-positivo, onde a gente encontra o Streptococcus pneumoniae, que é um dos mais responsáveis por essas doenças. Gram-negativos, a gente encontra o Haemophilus influenzae. E aí a gente, além dessas outras ações, que a ampicilina, ela é um antibiótico de ação bactericida. Então, ele é utilizado assim para justamente não para estabilizar crescimento, é para fazer uma ação bactericida mesmo. Em relação ao manuseio e aplicação, o frasco, a ampola, para administração parenteral, a gente encontra normalmente de 1 grama, que ele pode ser reconstituído em 3 ml de diluente, que seria água para injetáveis, e vai ficar um volume final de reconstituição de 3,4 ml. A estabilidade da reconstituição seria de uso imediato, ela não tem estabilidade. Então, não se deve fazer a reconstituição do volume adequado de 3,4, recomendado por bula, e geralmente, dependendo da situação do ambiente de trabalho, existem até poucas unidades, aí pode existir a possibilidade de, eita, vamos guardar um pouquinho do reconstruído na geladeira, porque um paciente vai fazer daqui a 2 horas. Isso aí, para a ampicilina, não é adequado. Eu sei que faz até um pouco traz um pouco até de tristeza para a gente, né? Que a gente vê que um medicamento que está com poucas unidades, o paciente precisando muito, e se a gente reconstituiu ali, tem que desprezar o restante, mas assim, por questão de segurança e eficácia mesmo, se acontecer de sobrar alguma quantidade, essa sobra ela precisa ser descartada. Para diluir, pode ser utilizado 50 a 100 ml de soro fisiológico, soro glicosado e ringue lactato. A concentração máxima deve ser 30 miligramas por ml. No caso de pacientes que estejam com a restrição hídrica, o ideal é que a diluição ela seja até 30 miligramas por ml, porque abaixo disso pode ter algum risco de flebite, né, também para o paciente, e até algumas reações de hipersensibilidade local na administração. E precisa se administrar em torno de 10 a 15 minutos essa solução. Normalmente, ela é diluída em soro fisiológico ou glicose a 5%, soro glicosado. Em relação à posologia, vai depender muito do campo, né, de ação da infecção, se ela é identificada como vias respiratórias, amidalites e sinusites. Na criança, ela varia de 25 a 50 miligramas quilo dia em doses iguais a cada 6 a 8 horas. Tem os 2 asterísticos aqui na criança, porque existem crianças que elas têm o peso já de adulto. Então, se essa criança, porque na pediatria a gente usa muito peso, né? 25 miligramas por quilo dia, aí a gente vai por peso. Mas se for uma criança que já tiver o peso de um adulto, a dose recomendada é a dose do adulto.
não fazer essa proporção de acordo com o peso, que ele vai ser superior ao peso de um adulto, que aí já vai fugir da segurança do paciente. Então, não deve-se fazer esse tipo de cálculo em relação a isso. Criança com peso de adulto, dose de adulto, e pronto. Em reações adversas, a gente encontra a hipersensibilidade, que também é mais frequente em pessoas que já têm a história de alergia, que a ampicilina, infelizmente, também é um medicamento que ocasiona muito tipo de alergia em alguns pacientes. Pessoas que também têm um histórico de asma, febre do feno ou urticária. E as reações mais comuns no sistema nervoso central, a gente encontra a cefaleia, no sistema digestivo, estomatite por cândida, náuseas, vômito, diarreia, e no sistema genitourinário, vulvovaginite por cândida também. As mais incomuns, a gente encontra a hipotensão, edema por retenção hídrica, dispneia, dor epigástrica. Raras, a trombose venosa, doença hepática, colite pseudomembranosa, nefrite, insuficiência renal, cristalúria, febre e hipopotassemia. E o perigo potencial dessas reações está associado com também altas doses por via parenteral e o possível efeito irritante do sistema nervoso central e periférico, podendo causar um ataque que lembra uma epilepsia. Em relação a interações medicamentosas, mais uma vez, seria ter mais relação com pacientes adultos, mas no caso da pediatria, eu vou citar as interações que eu considero importante, mas aí vocês filtram quais tipos de medicamentos que mais se faz na pediatria que pode ter uma relação. Por exemplo, tem interação com alopurinol, porque eles fazem um tratamento para hiperuricemia, né, quando usam o alopurinol, e com a ampicilina, eles podem desenvolver erupções cutâneas induzidas pela ampicilina. É mais uma questão de, o alopurinol e a ampicilina, elas têm uma interação, uma resposta farmacodinâmica que vai induzindo um efeito tóxico da ampicilina. Então, a gente precisa só ter essa atenção quanto a isso. Mas na pediatria, bem, a não ser que seja um paciente oncológico, né, que utiliza alopurinol para expelir, né, quando eles fazem tratamento com antineoplásicos para leucemia, cânceres sanguíneos, mas aí, assim, é bem difícil ver uma criança utilizando alopurinol. A ampicilina, ela tem sido associada com a redução da excreção urinária de estrógenos endógenos em pacientes grávidos, também isso aí já sai da parte da pediatria, mas fica a informação para que vocês tenham esse acesso. E também a probenecida, que diminui as taxas de excreção da penicilina, que também é algo que a gente não utiliza muito na pediatria. Ceftriaxona. A ceftriaxona, ela é indicada para tratar infecções graves causadas por espécies de Klebsiella, Enterobacter, Proteus, e para o nosso assunto, o hemófilos também. O uso em neonatos prematuros, ela é contraindicada, há neonatos prematuros com idade pós-menstrual, idade corrigida até 41 semanas, idade gestacional e a idade cronológica, recém-nascidos com hiperbilirrubinemia e icterícia, esses pacientes também não devem fazer o uso da ceftriaxona, que os estudos in vitro mostraram que elas podem trazer o risco de agravar a toxicidade a nível do sistema nervoso central pela bilirrubina nesses pacientes. A reconstituição, eu acho que todo mundo aqui entende, né, que a gente, da ceftriaxona, a gente é disponibilizado para a gente o frasco ampola com poliorfilizado. Reconstituição é diferente de diluição. Reconstituição é quando a gente pega o pó e coloca um volume de líquido lá, no caso, geralmente é água bidestilada, ou soro, mas aí o mais comum é água mesmo, ou água para injeção, e coloca esse volume naquele pó e faz uma solução. Isso aí é chamado de reconstituição. Seria a primeira diluição, mas assim, é bem diferente os dois. Então, a reconstituição, ela é orientada-se a fazer um frasco de 1 grama para ser reconstituído com 10 ml de água bidestilada.
As soluções reconstituídas, elas permanecem estáveis física e quimicamente por 6 horas. Pronto, esse daí é um medicamento que foi feita a reconstituição, mas vai ter um paciente que vai fazer até, no máximo, 6 horas de temperatura ambiente, a gente pode reutilizar a sobra. E se colocar em geladeira, a gente consegue ter essa solução estável ainda por até 24 horas. Então, é um medicamento que, na pediatria, pode ser bem utilizado, se ele é feito, a diluição é feita de uma forma séptica, bem direitinho. A gente pode utilizar um frasco só, pode utilizar a sobra para atender outros pacientes. Esse é um medicamento ok para fazer isso, já diferente da ampicilina, que não tem estabilidade. Depois de reconstituída, a solução apresenta coloração levemente amarelada a âmbar, límpida, dependente da concentração e do tempo de armazenamento. Esta particularidade ela não tem nada a ver, não influencia em nada com a eficácia do medicamento. Após preparo, manter no refrigerador entre 2 a 8 graus Celsius por até 24 horas ou manter em temperatura ambiente por até 6 horas. Então, é um medicamento que ele pode ser reaproveitado caso não seja utilizado. Como ele é reconstituído em 10 ml, ele pode ser utilizado para mais de uma criança facilmente. Porque na pediatria, né, se for um paciente que estiver internado, pode se utilizar. Para a administração intramuscular, existem muitas situações em que eu já recebi até ligações para verificar se era possível ou não. No sistema que a gente, no SUS, né, nas unidades hospitalares, unidades que a gente trabalha aqui, que recebe medicamento do SUS, a gente não tem a disponibilidade de uma ceftriaxona especificamente intramuscular. A gente recebe mais frequência a ceftriaxona endovenosa. Mas aí já aconteceu de o paciente não poder fazer endovenosa e tem estudos, tem algumas aplicabilidades que eles consideram que fazer a endovenosa também de forma intramuscular pode até ser um pouco mais doloroso, assim, a questão de aplicação mesmo no paciente, mas é possível. E quando isso é possível, essa reconstituição, ela deve ser um frasco ampola, 1 grama, diluída em 3 ml de uma solução de lidocaína 1%. E aí injetar profundamente na região glútea. Aí recomenda-se não injetar mais de 1 grama em um sítio de administração. Então, se por acaso o serviço ele só disponibilizar a ceftriaxona endovenosa, dito em bula ali, né, como eles preconizam, mas se houver uma grande necessidade de se fazer endovenosa, o que se sugere é que se faça dessa forma. A reconstituição mínima para se usar endovenosa, intramuscular, seria em 3 ml de uma solução de lidocaína, para evitar danos ao paciente. No uso pediátrico, existem alguns esquemas posológicos que são recomendados, mas para a ceftriaxona, o ideal é que seja feita uma vez ao dia. Para recém-nascidos abaixo de 14 dias, a dose única diária seria de 20 a 50 miligramas por quilo, não ultrapassar 50 miligramas. Em recém-nascidos, lactantes e crianças de 15 dias até 12 anos, a dose única diária é de 20 a 80 miligramas por quilo. Em crianças de 50 quilos ou mais, deve-se ser utilizada a dose para adulto. Doses intravenosas maiores que 50 de peso corpóreo em lactantes e crianças com até 12 anos de idade deve ser administrado por períodos de infusão iguais ou superiores a 30 minutos. E em neonatos, para evitar a encefalopatia bilirrubínica, ela deve ser administrada em 60 minutos, ou seja, gota a gota até a solução 60 minutos ou mais, né, para proteger, mas não fazer menos que 60 minutos. E a duração do tratamento vai depender da severidade da infecção, mas o período mínimo para utilizar a ceftriaxona seria de 48 a 72 horas. E após o desaparecimento da febre e após obterem evidências de que a bactéria foi erradicada, aí fica a critério médico o quanto tempo ele quer manter aquele tratamento.
para infusão contínua, a gente tem os diluentes compatíveis. Eu falo aqui em infusão contínua porque a ceftriaxona ela pode ser feita diretamente, reconstituída em 10 ml, ela pode ser feita diretamente sem diluente, mas, assim, em questão de infusão contínua, que necessite fazer uma solução com volume maior para ser administrada até, por exemplo, uma criança que seja um neonato, né, para evitar um problema com a bilirrubina, pode ser utilizado cloreto de sódio, a dextrose, a dextrose a 5 e a dextrose a 10%. E aí, para uma infusão de 40 ml desses diluentes, mas para evitar risco de flebite, alguns hospitais eles adotam um padrão de diluição, que seria em 100 ml. Então, esses 100 ml, logicamente, se o paciente ele não tiver em restrição hídrica, é uma forma de tentar prevenir o risco de flebite utilizando a ceftriaxona. E aí, em reações adversas, também tem os estudos que são feitos, né, mas nesse quadro aqui a gente encontra que o mais frequente que a gente pode visualizar em distúrbios do sangue, do sistema linfático, com o uso de ceftriaxona, seria a eosinofilia, a leucopenia, trombocitopenia. A trombocitopenia, granulocitopenia, a anemia já é uma coisa mais incomum, mas não quer dizer que é zero chance de acontecer. Em distúrbios gastrointestinais é muito frequente a diarreia, as fezes amolecidas, distúrbios gerais e condições de administração. A gente não tem muitas reações comuns, né, mas que pode acontecer, flebite, reações no local da administração. Esse incomum aqui, ele também está muito relacionado com a forma que é feito, né? Existem hospitais que já têm um protocolo para que se evite mesmo, que não seja muito frequente, no caso, aumentando o volume de diluição, que seria para 100 ml, como um protocolo para evitar flebite. Mas aí depende de cada unidade de saúde, né, cada instituição. Distúrbios hepatobiliares, a gente tem também os aumentos das enzimas hepáticas, que é bastante comum. Infecções e infestações, infecção fúngica do trato genital é incomum, colite pseudomembranosa é rara, investigação, aumento da creatinina sérica também é comum, mas até isso a gente percebe que tem alguns antibióticos mesmo que a gente precisa fazer essa relação com os laboratórios, né, com os resultados de laboratórios, porque pode indicar uma coisa e, na verdade, é por causa de um medicamento. Distúrbio do sistema nervoso central, cefaleia, tontura também é comum. E os outros distúrbios abaixo, o que a gente tem mais de comum é o distúrbio na pele, tecido subcutâneo, que pode acontecer, que é de forma comum, a erupção cutânea. Interações medicamentosas. A ceftriaxona, ela tem interação medicamentosa com aminoglicosídeos, no caso, o mais utilizado é a amicacina, e que os dois usados concomitantemente podem alterar a função renal do paciente. Então, precisa de fazer um monitoramento se caso existir alguma possibilidade de estar havendo alguma alteração na função renal, é necessário fazer ajuste de doses, conforme a função renal do paciente. Em estudos in vitro, efeitos antagônicos foram observados com o uso combinado de cloranfenicol e ceftriaxona. Cloranfenicol também, dependendo da situação do paciente, é um medicamento bastante utilizado na pediatria. E também o uso da ceftriaxona com antagonista da vitamina K pode aumentar o risco de sangramentos. Então, isso tudo deve ser monitorado quando existir uma combinação de medicamentos desse tipo. E aí a gente entra para a oxacilina, que normalmente é encontrada 500 miligramas no frasquinho, aqueles frasco ampola com 500 miligramas. Ela é ativa contra a maioria dos cocos gram-positivos, incluindo os streptococcus beta-hemolíticos, pneumococos e estafilococos não produtores de penicilinase. Existem algumas advertências e precauções. Reações anafiláticas graves e ocasionalmente fatais ocorrerem em pacientes tratados com penicilina. Se algum tipo dessas reações acontecer, a droga ela precisa ser descontinuada e ter todo o suporte que deve ser tomado, né? Foi relatada a colite pseudomembranosa, então tem que ter bastante atenção se o paciente fez o uso da oxacilina. E
relatou que teve um episódio de diarreia, é importante ver se ele possivelmente não está tendo uma possível colite pseudomembranosa, porque isso aí já foi relatado e com uma frequência importante nos estudos. Deverá ser avaliado periodicamente o funcionamento do sistema renal, hepático, hematopoético durante a terapia prolongada com oxacilina, e também deve-se monitorar a creatinina, as TGO, TGP, durante a terapia com esse medicamento. Então, desde que a gente já conversou, a oxacilina, ela tem digamos que uns aspectos mais importantes para ser monitorado. Em relação ao preparo e aplicação, né, o manuseio, para intramuscular, a gente é recomendado por bula que a reconstituição seja feita em 2,7 ml de água destilada. Para fazer EV, a reconstituição seria em 5 ml de água destilada ou soro fisiológico. A diluição, ela varia. A concentração para infusão endovenosa de 0,5 a 2 mg por ml. Uma concentração máxima de 100 mg por ml. E de soro fisiológica, soro glicosado, ringa lactato. E, mais uma vez, alguns hospitais, eles usam para prevenir a flebite, o risco de flebite. A dose recomendada seria de 50 ml de diluente para o acesso central e 100 ml para o acesso periférico. A administração EV direto, ela precisa ser lenta em 10 minutos e EV em 15 a 30 minutos. E M, aplicação em um músculo grande, como o glúteo maior, ou seja, o glúteo o glúteo que a gente preconiza que o lugar mais específico para fazer a oxacilina seria o glúteo. Outro lugar já seria um pouco mais complicado e até mais doloroso para o paciente. E para administração, é ideal que a oxacilina, o médico ele prescreva o tempo de administração, porque às vezes a gente encontra prescrição em que eles botam assim, administrar lento, mas o lento ele é muito subjetivo. E o que é que acontece? A oxacilina, se ela for administrada de forma rápida, sem muita cautela na questão da administração, ela pode causar uma convulsão no paciente, crises convulsivas, que são bastante perigosas e importantes nesse sentido. Então, prescritores, quando forem prescrever oxacilina, sempre lembrar de definir mesmo o tempo. O menor tempo seria 15 minutos, o maior 30, mas pode ultrapassar, pode colocar 1 hora para quando for um acesso periférico, para que fique claro, para quem for administrar, não ter o risco de o paciente ter um efeito adverso de ter crises convulsivas. A estabilidade. Após a reconstituição, 72 horas em temperatura ambiente, também pode ser reaproveitada, e 7 dias sob refrigeração, de 2 a 8 graus Celsius, e após a diluição, 6 horas em temperatura ambiente a 2 mg por ml, a concentração importa. Eu vou falar uma coisa que é sempre bom a gente ficar em alerta. Tem alguns fabricantes que eles mudam a questão de diluição, de tempo de estabilidade. Então, assim, o farmacêutico da unidade é sempre bom eles estarem sempre se atualizando, porque quando a gente está acostumado com um fabricante e de repente mudou por algum motivo, e quando a gente vai ver a estabilidade do fármaco, ela muda de acordo com o fabricante. Então, assim, o que eu trago hoje para vocês em questão de estabilidade é o que no momento está sendo mais factível em questão do fabricante ter ter essa informação na bula. Mas aí pode ser que aconteça de mudar um fabricante, e de repente a formulação que aquele fabricante use, ele recomende que a estabilidade seja diminuída, ou até seja aumentada. Isso acontece muito com o meropenem, que não está aqui nesses medicamentos que a gente está falando, mas o meropenem tem vários fabricantes e, de acordo com os fabricantes, a estabilidade ela vai mudando de acordo com o que o fabricante preconiza. Então, é sempre importante, farmacêuticos e até o próprio enfermeiro também, já que é ele que geralmente prepara e guarda aquele medicamento para ser reutilizado ou não, sempre leiam a bula para ver se a estabilidade ela está dentro do que vocês esperam, para que vocês não usem um medicamento sem estabilidade, sem eficácia e que não sejam seguros para o paciente. E outros conhecimentos, né, como eu já falei aqui,
a administração rápida pode causar crises convulsivas. Então, todo cuidado é pouco com a oxacilina endovenosa. Sempre colocar na prescrição o tempo exato que precisa ser administrado para evitar uma possível crise convulsiva. Na posologia, a gente pode encontrar em adultos e crianças pesando 40 quilos ou mais, 250 a 50 miligramas a cada 4 a 6 horas. Crianças pesando menos de 40 quilos, 50 miligramas por quilo dia, em doses igualmente divididas a cada 6 horas. E os dados de absorção e excreção, eles indicam que doses de 25 miligramas quilo dia proporcionam níveis terapêuticos adequados para prematuros e neonatos. Para infecções graves, mais graves, tais como das vias aéreas inferiores ou infecções disseminadas, em crianças pesando 40 quilos ou mais, 1 grama ou mais, a cada 4 a 6 horas. Em crianças pesando menos de 40 quilos, 100 miligramas quilo dia ou mais, em doses igualmente divididas a cada 4 a 6 horas. Em relação às reações adversas, a gente encontra a hipersensibilidade da oxacilina, que ela pode ser imediatas ou tardias, as reações imediatas ou tardias. Quando a gente fala imediatas, elas são relacionadas a 20 minutos após a administração e, em termos de gravidade, vão desde urticária e prurido até angioedema, laringoespasmo, broncoespasmo, hipotensão, colapso vascular e óbito. Um outro tipo de reação imediata, acelerada, pode ocorrer 20 minutos a 48 horas após a administração, incluir urticária, prurido e febre, ainda que ocasionalmente ocorra edemas de glote, laringoespasmo, hipotensão, e a fatalidade nesse caso aí é raro. Quando a gente fala de reações alérgicas tardias, a gente pode encontrar após 48 horas e, às vezes, até 2 a 4 horas, a 4 semanas após o início da terapia. E essas reações, ela incluem febre, mal-estar, urticária, mialgia, artralgia, dor abdominal e erupções cutâneas. As reações adversas mais comuns também que são encontradas está a diarreia, que, no caso, se acontecer, também precisa ser investigado se for uma diarreia com grande importância, né, devido à pseudomembranosa, que a gente falou já. Contrações musculares, como dores pelo corpo. Também pode ocorrer uma hepatotoxicidade, vômitos, nefrite e dores de cabeça. São as reações mais comuns. Em relação às interações medicamentosas, a gente encontra que ela tem interação com aminoglicosídeos também, e com aminoglicosídeos, elas são fisicamente ou quimicamente incompatíveis, o que pode levar o que pode inativar um ou outro mutuamente in vitro. Então, se acontece in vitro, provavelmente in vivo vai acontecer, de poder existir essa anulação de efeitos. In vitro também, a mistura da penicilinase resistente e aminoglicosídeos deve ser evitada durante a terapia concomitante. Essas drogas, elas devem ser administradas separadamente. A penicilina, ela pode inativar os aminoglicosídeos das amostras in vitro dos pacientes que estão recebendo ambas as drogas, que podem produzir erroneamente resultados diminuídos de doseamentos séricos de aminoglicosídeos nas amostras de soro. Então, todo cuidado quando também for administrar oxacilina e se de repente tem um aminoglicosídeo. E aí a gente entra na azitromicina, que já é um uso mais de uso oral, né? A gente tem a suspensão de azitromicina, que é de 200 miligramas por 50 ml, e também tem os comprimidos, né, de 500 miligramas. Ela é indicada em situações causadas por micro-organismos susceptíveis, em infecções do trato respiratório inferior, incluindo bronquite e pneumonia, em infecções de pele, tecidos moles, otite, e infecções do trato respiratório superior, incluindo a sinusite, faringite e tonsilite. A penicilina, ela é o fármaco de escolha para o tratamento da faringite por Streptococcus pyogenes, que é o causador da febre reumática. Mas a azitromicina, ela é geralmente efetiva para a erradicação do streptococo da orofaringe. Então, assim, para um tratamento que queira fazer
ter uma potência maior, a azitromicina ela pode ser utilizada junto com a penicilina, né, para tentar erradicar o causador da febre reumática, já que é uma doença que, a longo prazo, ela vai causando grandes danos, né? Então, para erradicar mesmo, é importante também que possa, em algum protocolo, ser utilizada a azitromicina. A posologia, na pediatria, né, a dose máxima é de 1.500 miligramas, mas, em geral, a dose total em crianças é de até 30 miligramas por quilo. Ele é bem tolerado. No entanto, existe uma reação adversa que ela é bastante comum e que, às vezes, não se tem tanta... na verdade, não é nem não ter cuidado, mas é questão de, às vezes, não se ter, por exemplo, um fonoaudiólogo na instituição que possa investigar uma possível perda da audição. Mas essa perda da audição ela é temporária, tá? Então, mas ela é comum. Uma das reações adversas mais conhecidas da azitromicina são disfunções aditivas, com perda da audição, surdez ou tinido, foram relatados por pacientes recebendo azitromicina, e em altas doses e em uso prolongado. Mas essa disfunção, ela pode ser revertida, tem sido descoberta antes. Então, é importante que, se o paciente vai fazer uma dose alta desse medicamento e um uso prolongado, de ele ter a investigação de disfunções auditivas. Gastrointestinal, náusea, vômito, diarreia, fezes amolecidas, desconforto abdominal, dor, cólica e flatulência. Hepatobiliar, disfunção hepática, pele e tecido subcutâneo, reações alérgicas, incluindo rash e angioedema. Em interações medicamentosas, ela tem uma grande interação com medicamentos que a gente usa para regular a acidez estomacal. Então, antiácidos, eles não devem ser utilizados junto com a azitromicina, e já pegando adendo, eles não devem ser utilizados com quase nenhum medicamento por via oral. Por quê? Eles vão retardar a absorção. Então, às vezes, a gente espera que o medicamento ele faça efeito, mas aí o paciente está com uma dor, está com problema estomacal, e aí coloca o antiácido, e aí o antiácido ele vai interferir nessa absorção, fazendo com que esse medicamento ele não tenha ação esperada devido a essa interação medicamentosa. Outra interação que é importante, mas que também não é frequente, porque a gente não utiliza muito a cetirizina, né? Mas a cetirizina com azitromicina, que a azitromicina é um macrolídeo que ele pode causar até um prolongamento no intervalo QT. Então, junto com a cetirizina, ele pode aumentar o intervalo QT do paciente. Então, o paciente pode vir apresentar alguma alteração no eletrocardiograma. E aí a gente entra na amoxicilina com clavulonato de potássio, que também ela é indicada para tratamento de curta duração e infecções bacterianas dos seguintes sítios: infecções de trato respiratório superior, inclusive ouvido, nariz, garganta, amidalite, sinusite, otite média, bronquite aguda e crônica, pneumonia, lobar e broncopneumonia. Também tem ação nos tratos geniturinário, infecções em ossos, entre outras infecções. Ele é um antibiótico de amplo espectro, que possui propriedades de atuar contra micro-organismos gram-positivos e gram-negativos, produtores ou não de beta-lactamase. A questão da posologia vai depender também da situação do paciente. Então, assim, o paciente, da apresentação, né, e da condição renal do paciente. Então, esse medicamento, para ser utilizado, é preciso saber se o paciente está com os rins funcionando de forma normal, está com a normalidade. No caso de crianças, quando ele tem uma insuficiência leve, ele não precisa fazer um ajuste de dose, não. Mas no caso de insuficiência moderada, é preciso ajustar a dose para 18,75 miligramas por quilo, 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas. O máximo de 2 doses de 625 miligramas ao dia. E na insuficiência grave, 18 miligramas em dose única diária, no máximo 625 miligramas.
Em casos de dose de 18,75 miligramas de amoxicilina com clavulanato, ele fornece 15 miligramas de amoxicilina e 3 miligramas de ácido clavulânico. E aqui a gente tem um esqueminha da posologia, mas aí vai depender também da apresentação, porque a gente tem muitas apresentações de amoxicilina com clavulanato e às vezes existe uma grande divergência de informações, mas isso aí é facilmente resolvido se a gente tiver atenção na bula. Mas aqui nessa tabela, a gente consegue ter uma apresentação, uma facilitação, né, de como visualizar isso e em questão de dosagem também. Então, a gente tem aqui a idade, a apresentação e a dosagem. Em crianças abaixo de 1 ano, e uma apresentação de suspensão de 125 miligramas a 31,25 miligramas em 5 ml, a gente pode utilizar a dosagem de 2,5 ml 3 vezes ao dia, de 8 em 8 horas. Isso aí também vai depender, esse asterisco aqui, da função renal do paciente, como já foi falado. Crianças de 1 a 6 anos, de 10 a 18 quilos, uma suspensão oral de 125 miligramas a 31,25 miligramas, 5 ml 3 vezes ao dia, de 8 em 8 horas. De 6 a 12 anos, 18 quilos a 40 quilos, suspensão de 250 miligramas mais 62,5 miligramas por 5 ml, 5 ml 3 vezes ao dia, de 8 em 8 horas, e adultos e crianças acima de 12 anos, suspensão de 250 miligramas mais 62,50 miligramas por 5 ml, 10 ml 3 vezes ao dia, de 8 em 8 horas. Então, isso aí depende, mas na bula sempre está bem claro como utilizar o medicamento sem correr o risco, né, de errar as doses, tudo, e também estar sempre atento à questão da função renal do paciente para esse medicamento. Os efeitos adversos são efeitos adversos que também são limitados, né? A gente encontra a candidíase mucocutânea, infecção causada por fungo, caracterizadas pela presença de lesões e branquiçagens na boca, enjoos e vômitos, mas isso aí acontece mais em adultos, diarreia, enjoos e vômitos em criança, vaginite, inflamação na vagina, e reações incomuns, a gente pode ter tontura, dor de cabeça, indigestão, aumento de algumas substâncias, como a TGO e TGP, erupções cutâneas, coceira e vermelhidão. Interações medicamentosas também são com medicamentos que normalmente não são utilizados na pediatria, mas eu vou deixar aqui como material de conhecimento mesmo, mas são bem parecidos com o que a gente já falou, allopurinol, anticoncepcionais orais, disulfirante, coagulantes, micofenonato de mofetil, que aí já é para a questão de transplantes, né, metotrexato e esses outros medicamentos que a gente utiliza em situação que não é muito utilizado em pediatria. E aí a gente vai entrar no palivizumab. Palivizumab é um medicamento hoje que vou falar que foi um grande avanço, né, da ciência, e ter hoje o Synagis, né, que é o referência, mas o palivizumab é um anticorpo monoclonal que está sendo disponibilizado hoje pelo SUS também, para tratar o vírus sincicial respiratório. Ele é disponibilizado numa solução injetável de 100 mg por ml, frasco ampola para dose única contendo meio ou 1 ml de solução. Ele é para ser utilizado por via IM, intramuscular, né, na pediatria, nos bebês. É destinado na prevenção da doença grave do trato respiratório inferior causado pelo vírus sincicial respiratório em pacientes pediátricos com alto risco para desenvolver a doença, que são crianças prematuras com menos de 35 semanas de idade gestacional, crianças portadoras de displasia broncopulmonar sintomática, portadores de cardiopatia congênita hemodinamicamente significativa menores de 2 anos de idade. Então, esses são os 3 requisitos para que um paciente ele consiga receber a proteção com o palivizumab. Ele apresenta atividade neutralizante e inibitória da fusão contra o vírus. O palivizumab ele é um anticorpo monoclonal IgG1 humanizado, que quer dizer que ele é composto por 95% de sequência de aminoácidos humanos e 5% de murinos, que são os camundongos. Em relação à posologia, ele deve ser administrado
uma posologia de 15 miligramas por quilo, uma vez ao mês, durante os períodos de risco do vírus sincicial respiratório previsto na comunidade. Ele deve ser administrado exclusivamente por via intramuscular e deve-se utilizar uma técnica asséptica. A administração de volumes superiores a 1 ml deve ser feita em doses divididas. Em relação a efeitos adversos, não foram relatados nenhum. Como é um anticorpo monoclonal, é um anticorpo muito específico. Então, assim, raramente ele pode ter uma interação ou uma ação cruzada com outro medicamento, porque ele tem a especificidade. Então, é um medicamento que a gente pode dizer, não vou falar 100%, porque isso aí já é muito, em relação a medicamentos, isso aí a gente não consegue garantir, mas é um medicamento muito, muito mesmo seguro, e com pouquíssimos efeitos adversos significativos, que nem na literatura ainda não estão elucidando esses efeitos, porque justamente tem esse benefício, né, de ser um anticorpo monoclonal, de ser um anticorpo específico e seguro para tratar e proteger as crianças do vírus sincicial respiratório. Então, é isso, gente. Espero que eu tenha conseguido atingir às vezes, dúvidas, algumas curiosidades, ter trazido para vocês um pouquinho mais de conhecimento que nunca é demais, né? A gente sempre tenta buscar isso, principalmente para um público que é muito vulnerável à questão dessas doenças respiratórias agora, né, nesse período, e que pode custar muito, né, na saúde deles. Então, eu espero que essa aula tenha contribuído com os conhecimentos de vocês e possa somar para um melhor tratamento para nossas crianças. Então, deixo essa mensagem que a mente sedenta por conhecimento é como um rio que não para de correr, sempre em busca de novas fontes. Então, obrigada a todos pela atenção. Aline, a gente que agradece, viu? A aula foi ótima, excelente. Gente, o espaço aqui está aberto agora para quem tiver dúvida.